Livro de Salmos, capítulo de número 1, versículo 1, assim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem, pessoal? Dos ímpios. Dá uma paradinha aqui. Então aqui o salmista começa dizendo para a gente que bem-aventurado, feliz, alegre. O que é uma pessoa feliz, irmãos? É uma pessoa que ela está o quê? Contente, que ela está alegre. Amém, pessoal? É? Então há muitos meios de a pessoa se tornar alegre, sim ou não, gente? Hã? Tem gente que nesse momento aí a alegria é se ela ganhar uma bolada de dinheiro agora. Imagine você aí agora receber 10 mil na sua mão. Você vai ficar alegre ou não? Vai ficar triste? Hã? 10 mil já ajuda, não ajuda? Já quebra um galho, pessoal, não é? Então quer dizer, irmãos, há muitos motivos da pessoa ficar alegre. Mas aqui está dizendo, ó, bem-aventurado, feliz, alegre, satisfeito, contente. É a pessoa que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. O que é conselho, igreja? Hã, pessoal? Conselho é o mesmo que orientação. E aí nós precisamos ter atenção com isso aqui. Porque muitas vezes, em muitas situações em nossas vidas, precisamos de uma orientação. Às vezes o filho precisa de uma orientação, nós pais precisamos também muitas vezes de uma orientação. E a pessoa precisa muitas vezes de orientação a depender de onde ela está e do que ela vai fazer. Ou do que ela quer construir, da atitude, a forma que ela quer fazer, a escolha dela. Ela precisa de uma orientação de alguém que oriente, que ensine ali, que mostre para ela o caminho. Não é pecado, irmãos, a pessoa buscar conselho, não. Pelo contrário, você vê que desde a antiguidade, os reis, eles tinham aquelas pessoas que em determinado momento os aconselhavam, sim ou não? Pode ver que nos reis tinham os conselheiros dele. Pode ver que toda pessoa que ela tem um certo patamar, ela tem pessoas que aconselham ela. O empresário, ele pode ser bem sucedido, mas ele tem ali pessoas que o quê? Que orienta. Às vezes ele quer tomar uma decisão, alguém, Senhor, ó, analisa direitinho, porque isso aqui o senhor pode tomar um prejuízo. Isso aqui pode ser ruim para você, para o senhor e tal. Então, sempre toma um conselho. Tem pessoas que deixam se levar pela ignorância e diz assim, se conselho fosse bom, não se dava. Aí já é ignorância da pessoa, irmãos. Pastor, quer dizer que a pessoa que faz isso, ela está na ignorância nesse momento aí. Ela pode nem ser ignorante, mas nesse momento ela está no quê? Na condição de ignorante. Por quê, pastor? Porque ela rejeitou o conselho e a orientação. Filhos, atenta para conselho de pai e mãe. Eu acredito que pai e mãe nenhum quer o mal do filho. Sim ou não? Hã? A não ser que o pai e a mãe já seja do mal e queira que o filho continue como? No mal também. Mas o pai e a mãe, que são pessoas direita, íntegra, eles não querem que os filhos dele dê para ruim. Eles vão sempre orientar para onde? É assim ou não é? Então tem pessoas, irmãos, que chegam na nossa vida para nos aconselhar, para nos orientar, e nós precisamos estar atento para isso aqui. Agora, tem pessoas que vêm nessa condição aqui, ó, de ímpio. E o que é o ímpio? Aquele que pratica a impiedade. Aquele que é mau, aquele que é cruel. O pastor, e quando que a pessoa é cruel comigo? É quando aquela pessoa, ela te aconselha para algo do mal. Exemplo. A pessoa é de Deus. A pessoa é de Deus. Só que aí vem uma pessoa e começa a aconselhar a pessoa a fazer algo que é contrário.
que é errado. Então esse ímpio aqui, ele vem com pessoas que não confiam em Deus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que nunca tiveram uma relação com Deus, que estão lá fora, pessoas que são lá, como eles dizem, né, sem religião, ateus, ou pessoas que têm até uma religião, mas que não é a religião de quem? Do Deus vivo e poderoso. E eles vão sempre te aconselhar para algo que é o quê? Do mal. Para algo que é errado. Conselho do ímpio, só para você entender. O casal começa a namorar. A palavra de Deus nos orienta e diz assim: se for para viver abrasados, melhor que o quê? Hã? Quer viver abrasado? O que é que você entende por viver abrasado? Hã, igreja? Então vamos lá, pessoal. Viver abrasado é o casal querer, naquele período de namoro, presta bem atenção. É proibido namorar, pastor? Não. Mas o namoro é o primeiro passo para quem quer formar uma família. Sim ou não? O namoro é aquele período de você estar se conhecendo, estar se despertando, estar observando e tal, né? No máximo, se eu tivesse uma filha, rapaz, ia ser um negócio brabo. Graças a Deus que Deus me livrou dessa confusão. Porque, menino, já ia começar a briga, quando eu ia falar assim: meu pai, eu quero namorar. Você quer o quê, menina? Não conhece a lei. Então vamos lá. Começou a namorar, no máximo ali, ó, é um abraço. E meio que assim, ó, meio que de longe ainda, viu? Aqui é a mulher, aqui é o rapaz, ó. Pastor, mas a coluna, problema é da coluna dele, meu amigo. Ele que empenha a coluna dele, mas tem que, ó. Para o quê? Não ficar grudadinho, né? Ou um pegazinho de quê? De mão. Pegou de mão. E na hora de ir embora, vocês dão risada, né? Na hora de ir embora, não é beijinho de língua não, só um selinho e acabou. Se pica, meu irmão, vai embora. Né? Por quê, pastor? Porque abrasado significa manter relação sexual antes do casamento. Tem muitos casais por aí que estão vivendo assim. A moça na casa dos pais dela, o rapaz na casa dos pais dele, aí se encontram, vão lá, naqueles locais lá, praticam o ato, depois se separam. Isso é o viver abrasado, irmãos. E a palavra de Deus diz: se for para viver abrasado, é melhor o quê? Se não quer viver tendo relação? Não quer viver como relação de homem e mulher casados? Sim ou não? Então já casa logo. O rapaz assume a moça como esposa, a moça assume o rapaz como marido, vão viver juntos e acabou. Mas aí começa a ter aquela relação e quer ficar o quê? 1 ano, 2, 3, 4, daquele jeito lá, 5, 10, 15, 20, e por aí vai. E o pior, tem pessoas que às vezes está dentro da igreja que fala: não tem problema não. É sua esposa, é sua mulher, é seu marido. Como que é mulher e marido se não casou ainda? Não, menina, não tem problema não. Quer dizer, aconselhando para o quê? Para o mal. Aconselhando para a destruição da pessoa. Porque todo o conselho que eu dou contra a palavra de Deus, presta bem atenção. Todo o conselho que você ouve que vem contra a palavra de Deus, os princípios de Deus, é um conselho mau e vai te destruir. Vai te destruir. Sacerdote, como que é isso? É o que você está ouvindo. O ímpio, ele só vai dar conselho que vai contra a palavra de quem? De Deus.
A pessoa é de Cristo, é de Deus. O ímpio vai dizer, mas você precisa conhecer outros lugares, precisa ir em outros lugares. Aí quer te levar para outra religião, quer te levar para você conhecer outros locais, quer te levar para ir para a balada. O que é que a balada oferece para a gente lá? Porque eu fui de lá. Eu andei em balada e não foi pouca. E hoje, pastor? Hoje minha alegria é quando eu venho para a igreja. Então o ímpio é aquele que só aconselha, só orienta para o quê? Para o mal. É aquela pessoa que não tem fé. E observe, presta bem atenção, ela não tem fé. E por ela não ter fé, ela aconselha você contra a fé. Ela vai querer te colocar contra a sua fé. Agora, o que é que a palavra de Deus nos orienta? Sem fé é impossível o quê, gente? Então você tem que ter fé. Você tem que sempre acreditar. Né? Ó, bem-aventurado o que não anda segundo o conselho, o que não se deixa orientar, seguir orientação de pessoas que não têm comunhão com Deus, que não vive a sua mesma fé. Cuidado com isso, pessoal. Jovens, você que está lá no seu colégio, na sua faculdade, você que começou naquele negócio lá do primeiro emprego, está começando a trabalhar agora, vigia lá. Tem muita gente de faculdade que são contra Deus, que não concorda com Deus e vai querer te ensinar aquilo lá. Vigia. Pastor, mas eu sou jovem, eu preciso conhecer outras coisas. Você precisa de Deus. A palavra de Deus diz, lembra-te do teu Criador nos dias de quem? Da tua mocidade. Isso é Bíblia. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando é tua mocidade? É quando você tiver lá 70, 80 anos? É agora, 10, 15, 20 anos, 30 anos. Somos novos, irmãos. Amém? O jovem, ele pode dar bem mais do que para Deus do que qualquer outra gente. Deus pode usar a pessoa com 80 anos? Pode, mas a juventude, ela pode fazer bem? Sim ou não? Pode, irmão. Por quê? A gente, quando vai chegando a uma certa idade, a nossa força, o nosso vigor começa o quê, pessoal? Ele não vem para cá me dizer, pastor, eu sou que nem Caleb. Não, meu amigo, Caleb só foi um. A gente começa assim a ter um declíniozinho, começa a faltar alguma coisinha, você vai fazer alguma coisa, falta ar, as pernas começam a ficar meio fracas. É assim ou não é? Você já olha para a ladeira e fala, misericórdia. Antigamente você subia correndo, e agora, Deus, passa a máquina aqui para diminuir essa ladeira, meu pai. Por quê, pessoal? É a idade, irmão. Mas o jovem, né? Aquela energia, aquela explosão, então ele pode fazer mais para Deus. E Deus diz lá para em Eclesiastes, jovem, recreia-te, alegra-te. Acha aí, Marival, esse versículo aí. Recreia-te, jovem, alegra-te. É Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 10, Eclesiastes 12, alguma coisa assim. Recreia-te, jovem, alegra-te, saiba, porém, que um dia você vai chegar diante de Deus para prestar conta lá com o Senhor. Show aí, Marivaldo? 11:9, né? Aí, Marivaldo. O Ed já te deu aqui já. Eclesiastes 11:9. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Alegra-te, jovens, na tua o quê? Mocidade. E é um período bom de se alegrar. É ou não é, gente? Quem já foi jovem aí? Quem se alegrou na juventude aí? Porque eu me alegrei da minha juventude, irmão. Eita, e como me alegrei, hein? Aqui, ó. Alegre-se na sua mocidade. E alegra-se o teu quê? Nos dias da tua quê? E anda pelos caminhos do teu quê? Coração. E pela vista dos teus o quê? Olhos. Agora, presta bem atenção numa coisa.
Ali fala para a gente andar segundo o caminho do nosso quê? O nosso coração vai nos dar um entendimento. Esse entendimento vai fazer com que a gente entenda que aquela maneira de viver, que aquelas práticas, que aquelas situações daquele momento é boa. E principalmente quando a gente pratica e não está tendo nenhum tipo de consequência, a gente entende que não estamos sendo punidos e começamos a fazer o quê? Mais. Porém, a Bíblia nos fala que enganoso é o coração de quem? Então, a mesma forma que o coração do homem adulto, do homem idoso é enganoso, o coração do jovem também engana o jovem. E o jovem pode estar trilhando o caminho que não é do quê? Ou querendo ir para um caminho que não é da vontade de quem? E aqui ele vem e diz aqui agora, ó. Pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus o quê? Os olhos olhou para algo, entendeu que é o quê? E é assim ou não é? Quantas vezes você que é jovem lá no seu colégio, lá na sua... Você vê, ouve os coleguinhas falando de um evento que foram, da alegria, daquela coisa lá, e você fica assim meio... Poxa, só porque eu sou crente eu não posso participar disso, eu não posso ir para a praia, não posso ir para não sei o quê, não posso ir... Não é que você não pode. Só que a diversão do crente é diferente. O cristão pode ir na praia? Pode. Mas como é que ele vai na praia lá, pessoal? É da mesma forma que o povo do mundo vai? Gente, é da mesma forma? Não. Nós vamos, ficamos em um local mais reservado, porque somos, a palavra de Deus diz, sede santo, como eu sou o quê? Nós somos santos. E o que é ser santo? É ser separado. Se você é separado, você não é para estar misturado. Se você é separado, não é para você ser igual. Então você vai separado lá. Os homens botam um shortinho, né, tá uma camiseta. As mulheres botam uma roupa decente também. Sim ou não? Ah, mas eu quero usar biquíni, fio dental. Aí você está se misturando, está se igualando no povão do mundo. Aí você põe lá seu shortinho composto, a blusa cobrindo as partes de cima direitinho. Você vai tomar seu banho de praia, meu irmão, tranquilo. Toma ou não toma? Toma. Só que a pessoa traz para a cabeça aquela ideia de que se não tiver de fio dental e de cordão cheiroso, não tá bom. Os olhos da pessoa tá o quê? Mostrando uma direção que está contrária à direção de quem? Aí ele vem aqui e diz, ó. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o quê, gente? Aí eu vou dizer para vocês agora, que são jovens aqui na igreja, quer fazer? Faça. Agora sabendo que um dia você vai o quê? Responder. Porque não foi falta de orientação, não foi falta de quê, gente? De instrução na palavra de quem? Quer trilhar o seu caminho, sem orientação de pai, de mãe, sem orientação do seu pastor? Siga, vá. Depois, quando você estiver diante de Deus, não vai dizer que ninguém te avisou. É Bíblia, está dizendo para a gente. E isso aqui também é para aqueles jovens velhos, né? Como pastor, aqueles jovens que já são adultos, são mais velhos, mas que querem andar na mesma condição. Por quê? A pessoa pode estar velha no corpo, mas da alma no espírito, ela é o quê? Renó. E aí ela entende que quer fazer a mesma coisa. Vou andar que nem jovem, vou curtir, vou gozar minha vida e tal. Um dia você vai chegar diante de Deus. De quem é o conselho que vocês estão ouvindo? A pessoa que você está andando para te orientar, quem é essa pessoa? Ela vive a mesma fé que você? Vigia. Como é que a pessoa não vive a mesma fé e eu vou estar junto dela? Aqui, ó. Conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho de quem? Pecadores. O que significa isso aqui? Deter significa o mesmo que reter, que parar, que segurar. E a pessoa muitas vezes está segura ali. Você é de Deus. Somos de Deus ou não, gente? Sim ou não?
Como é que eu sou de Deus e eu vou estar com amizade para cima e para baixo com uma pessoa que não é de Deus? Vamos lá. Sou de Deus, não sou? Além de ser de Deus, eu sou o quê? Pastor, né? Sim ou não? Sou pastor ou não? Vocês me veem como pastor? Vocês me veem como pastor? Ó, né? Então eu sou pastor. E de repente você me vê com uma pessoa aí para cima e para baixo agora. Agora eu dei para ficar com uma pessoa que é do mundão. O cara come, bebe, se prostitui, faz tudo que o diabo gosta. Mais um pouco. E agora eu estou para cima e para baixo com ele. Qual é a visão que você vai ter de mim? Hã? Qual é a visão que vai ter da pessoa? Deus está dizendo, não ande, não pare no caminho de quem? Agora entenda isso aqui, irmãos. Quando se fala em pecadores, é pessoas que vivem na prática do pecado. E aí tem pessoas de fora de igreja, lá fora que nós chamamos do mundo, né? Lá fora isso é normal, é ou não é? Sim ou não? Mas também tem os pecadores dentro de onde? Ah, pastor, mas quem é que não peca? Ei, vamos lá. A Bíblia diz pra gente que todos nós pecamos. E nenhum de nós pode dizer que não somos o quê? Pecadores. Porém, tem a diferença. E qual é a diferença agora? Tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja, ela vive na prática de quem? Ela vive na prática do pecado. Como pastor. Ela engana um aqui, ela engana outro ali. Ela mente para um aqui, ela mente para outro ali. Ela pratica várias coisas do pecado. E ela não mostra o que, pessoal? Arrependi, ela não deseja sair daquilo lá. Você está entendendo, gente? Sim ou não? Tem pessoas que ela vivem para enganar. Exemplo, eu pego aqui o Marivaldo, eu vou pegar o cartão de Marivaldo e prestei cartão Marivaldo. Quanto é que é o limite aí? Tá bom o limite aí? Eu estou perguntando de frente todo. Ó, você não pode mentir, está em frente todo mundo aqui, ó. Como é que tá o limite aí? Tá bacana? Aí eu já crio no meu. Já crio aonde, gente? Vou dar o que nele? Vou dar um quebra de asa nele, irmão. Né? Aí pega o cartão dele aqui. Aí usei lá 1.000, 2.000, 5.000. No dia de pagar Marivaldo, o que é que eu faço? Eu quebro ele. Invento uma história, adoeço. Adoeço, mato até minha mãe, mato meu pai, que já morreram, já estão mortos há mais de não sei quantos anos aí. Eu conheci um rapaz lá em Itajuípe que todo dia ele matava a mãe. É sério mesmo. Todo dia ele matava a mãe. Eu falei, misericórdia, velho. Quanta mãe esse cara tem? É? Então quer dizer, pessoal, a pessoa inventa um bocado de coisa para o quê? Para não? E aí vai enrolando o cara aqui, ó. Vai enrolando. Aí enrola o daqui, enrola. Aí o daqui vai chegar uma hora que ele vai o quê? De tanto cansado de me cobrar, vai falar o quê? Já quebrei Marivaldo, agora vou quebrar o Wellington. Quebrei o daqui, quebrei o de lá, vou quebrar outro. E aí sai o quê? Só o quê? Quebrando. E depois estou onde, gente? Você tira a foto da igreja, eu estou lá como? Hã? Então imagine, pessoal. Eu estou o tempo todo ali e não paro para o quê, gente? Tem aquele que é o quê? A cachaçinha. Sou de Deus, mas a minha cachaçinha eu não. E vou usar até da Bíblia para querer ter um respaldo, porque todo crente que gosta de tomar uma pinga, ele diz logo, Jesus fez a água virar vinho.
Observe que ele quer colocar a culpa da descaração dele em Jesus. Ele quer colocar a culpa da malandragem dele em Jesus. Como, pastor? Porque Jesus fez a água virar o quê? O pior é que você vai ver até teólogo falando isso. Tudo endiabrado, encapetado. Vigia, crente. Está escrito em Provérbios lá. O vinho é escarnecedor, a bebida forte o quê? Alvoroçadora. E observe, a pessoa muitas vezes ela é tranquila, é uma pessoa calma, é uma pessoa dócil. Quando ela bota um negócio na cabeça, como é que fica, irmão? Muda ou não muda? Muda. Transforma a pessoa, gente. E a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, ó, o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Quem nele toca é o quê? Nunca será o quê, gente? Sábio. A Bíblia diz que a pessoa que vive tocando na bebida, ela é uma pessoa ignorante, burra. Não tem sabedoria. Pastor, nem assim não. Eu estou falando da palavra de Deus. E Jesus diz lá ainda mais, né? Não vos embriagueis com o vinho de quem? Ali você pode trazer para os dois vinhos, a bebida e para o sistema do mundo. Você não pode se encher. Né? E outras práticas que a pessoa vai fazendo. Pastor, e por que é que eu não posso deter no caminho do pecador? Por que é que eu não posso deter? Por que conselha a Bíblia? Por que motiva a Bíblia diz que eu não posso parar no caminho do pecador? A Bíblia diz pra gente, as más conversações corrompem quem? Isso é Bíblia. Ou não? É Bíblia ou não? É palavra de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Tanto você andar com aquela pessoa, tá junto com ela, uma hora você vai se corromper. E você nem vai perceber que se corrompeu. Isso é coisa séria, pessoal, para nós. Ah, mas tanta gente pecou. Sim, mas se arrependeram. Porque a Bíblia diz pra gente, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará o favor de quem? Do Senhor. Pecou? Chega diante de Deus lá, meu Deus, reconheça que errei, vacilei e quero me consertar. Me limpa, Pai, dessa maldição. E Deus vai limpar, irmãos. Agora, quando eu começo a fazer a coisa e estou o tempo todo fazendo, é porque, meu amigo, eu gostei e aquela prática para mim é que está sendo boa. Então, vamos vigiar lá. Aí ele vem e diz para a gente aqui, ó. E nem se assenta na roda de quê, pessoal? Que são escarnecedores, irmãos. Que pratica o quê? O escárnio. É o mesmo que zombar. Quem gosta de zombar dos outros aí? Quem gosta de zombar do outro aí? Quando zombamos de outra pessoa, nós estamos escarnecendo daquela pessoa. E aquela prática de zombar, de escarnecer, ela maltrata o outro, ela machuca a outra pessoa. Tira por você, pessoal. Quando alguém te começa com uma brincadeira lá com você, que começa o tempo todo naquela brincadeira, e você não gosta, o que é que acontece com você? Aquilo te machuca ou não? Sim ou não? Machuca, irmãos. Eu vi 2 colegas, irmãos, saírem na porrada e na época todos os 2 estavam armados, irmãos. Olha o que o diabo quase fazia lá.
Todos dois armados, de revólver, tudo carregado. E aí um começou com o outro, burro sonso, burro sonso, burro sonso. Burro sonso para lá, burro sonso para cá. E o outro rapaz, você para com esse negócio, para com essa brincadeira que eu não estou gostando disso. E burro sonso para lá, burro sonso para cá. Menino, quando pensou que não, só viu o braço entrar de um no outro. E os dois começaram a trocar murro. Você imagine dois homens armados trocando murro. O que é que pode acontecer? Hã, gente? Por causa de quê, pessoal? Você anda com alguém que gosta de ficar zombando dos outros? Ah, pastor, mas é crente. Não, meu amigo. Sai fora. A palavra de Deus está nos ensinando. Não se assente, não se detenha, não pare. Não fique no mesmo lugar, na mesma roda de pessoas que gostam de escarnecer daquelas brincadeiras que são brincadeiras de mau gosto. Ah, mas se eu me separar, eles vão falar. Deixa eles falarem, pessoal. É melhor falar de você porque você é uma pessoa de Deus e se separa, do que depois estar falando de você, apontando que você também está no mesmo erro que eles. Aprende. Deus nos chamou para sermos diferentes. O problema do cristão está aí, em ser diferente. Agora, olha o que ele vem para a gente e diz aqui no versículo 2, irmãos. Antes, tem o seu prazer em quê, pessoal? E o que é a lei do Senhor aqui, irmãos? Pronto. É toda a palavra de Deus. Todo o ensinamento de Deus para nós, irmãos. Aqui é para todos nós. É a palavra de Deus. E se nós somos de Deus, nós temos que ter prazer na lei de quem? Qual é a lei de Deus para você? O que é que você entende de lei que Deus te deu para a sua vida? O que é que aos anos desses dias, ao longo desses dias, melhor dizendo, Deus tem falado contigo? Toda a palavra de Deus para você é lei. E nós precisamos pegar essa palavra e o que, gente? Praticar. Eu fico observando que tem pessoas que falam assim, ela fala para um amigo, fala para alguém assim, a sua palavra para mim é o quê? É uma ordem. Eu já ouvi várias pessoas falando isso. O seu pedido para mim é uma ordem. Quer dizer, a pessoa pede algo para ela e ela diz que o pedido dela é o quê? E se é uma ordem, ela vai o quê? Cumprir, porque toda ordem dada é para ser o quê? É assim ou não é? Ela vai cumprir a ordem lá. Aí Deus dá para a gente a palavra dele e nós não queremos o quê? Porém, queremos que Deus o tempo todo nos o quê? Nos abençoe, nos guarde, nos livre. Então nós temos que ter alegria em Deus. E qual é a alegria do Senhor para nós, irmãos? É que amemos primeiro quem? A Ele como único e suficiente Deus. Não é? Amai ao Senhor de todo o teu coração, com toda a força do teu. E se a gente ama a Deus, a gente não vai querer saber de outra coisa nesse meio aqui, sim ou não? É? Amamos a Deus, então temos que manter somente o quê? O amor a Ele. Amar ao teu próximo como quem? A ti mesmo. Né? Amar ao teu próximo como a ti. Aí eu digo assim, eu amo a Deus, mas quero que a pessoa que está perto de mim se dê mal. O uso muitas vezes de trairagem com a pessoa.
né? Estou descobrindo quem, pessoal? Palavra de Deus diz assim para a gente: não deixando as vossas congregações, como é costume de quê? Você vê que já há muito tempo as pessoas têm costume de o quê, irmãos? De abandonar a congregação. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, está pior ainda, irmãos. O pastor, que está pior. Eu estava conversando essa semana com alguém, e ela me falando, pastor, lá na cidade lá dos meus parentes lá, tem 2 igrejas de tal ministério, não é do nosso não, de outro ministério lá. E agora, pastor, e elas só viviam cheias, as igrejas só viviam, eram 2, mas só viviam, e agora uma fechou. Fecharam uma igreja e só tem o quê? Por quê, gente? Por que é que fechou uma igreja? Porque certamente muita gente começou a sair da igreja. A igreja não teve condição de se manter, então fecha essa aqui e o pessoal que sobrou vai para outra, vai ficar na outra cá. Acabou. Só que assim, irmãos, é como eu falei aqui, o país, cadê Irene? Cadê a missionária? Ô missionária, qual foi o país que você falou que fechou um bocado de igreja? Aí fechou as igrejas e no lugar de muitas delas nasceu boates e bares, irmãos. Quer dizer, o povo do mundo é o que Jesus já fala, são mais astutos nos seus propósitos do que o povo de quem? Da luz. As pessoas aí fora, quando eles querem, eles se esforçam, se dedicam e tal. Observe, vai ter o carnaval. Não estou falando contra aqui. Mas as pessoas que gostam do carnaval, quem não já comprou, já estão comprando as suas roupas para poder o quê? Toma emprestado no cartão de crédito de alguém, toma emprestado no banco. É assim ou não é? Mas compram lá os abadás dele, chama abadá, né? As fantasias, para naquele dia estar lá com o bloco dele. Por quê, gente? Porque eles gostam. Aquilo alegra eles. Quando chega o último dia do carnaval, o cara diz, oh, que pena que acabou. Nem precisando passar ligeiro para chegar outro. Mas por que fazem isso, pastor? Porque tem prazer em quê? Naquilo. A Alemanha? Olha, olha, na Nicarágua, na Argélia e na Alemanha. E na Alemanha fechou tanto a evangélica, crente, protestante, como as católicas. Então preste atenção, irmãos. A Bíblia diz para a gente, ó, não deixando as vossas congregações, como é costume de o quê? Aí as pessoas hoje já, não estou afim não vou para a igreja não. Hoje eu vou ali na pizzaria comer pizza agora de manhã cedo. Vou na praia. Só que na hora que o bicho pega lá, acredita quem? Clama por quem? Aí eu pergunto assim, cadê o amor que essa pessoa tem a Deus? Porque a Bíblia diz que eu tenho que buscar Deus enquanto se pode o quê? E eu deixo de ir na casa de Deus para ir fazer o quê? Claro, tem pessoas que muitas vezes não vêm naquele horário porque está no horário de quê? De trabalho. É assim? Aí trabalhou ali, naquele horário não dá para vir, mas vem em outro horário.
Porque o que é congregar, gente? O que é congregar? O que é que você entende por congregar? Hã? Congregar é o ajuntamento do povo. É quando aquele grupo de pessoas se ajuntam para poder adorar o seu Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Juntamos aqui para o quê, pessoal? Pastor, mas o senhor está trabalhando? Eu não. Eu aqui estou congregando. Eu estou pregando para vocês e estou recebendo minha porção. Ou vocês acham que eu não pego minha porção aqui? E ai de mim se eu não pegar minha porção aqui. E eu digo para vocês, irmãos, para mim não congregar na igreja, para mim faltar um domingo na igreja, meu amigo, só se for algo mesmo que não me deixe em condição de vir. Porque eu faço questão de estar os domingos na igreja. Mas às vezes a gente trabalha e sai cansado do trabalho, meu amigo. Mesmo cansado, eu vou para a igreja. Eu cansei de ir, trabalhava a noite toda e ia. Quando o sono queria pegar, eu levantava e ficava andando no corredor. Aí falei, Aí já avisava o pessoal já sabia que eu trabalhava à noite. O irmão deu sono, eu começava a andar. Ele lá para trás ficava andando. Lavava o rosto. Agora, olha o que a Bíblia diz. Antes tem o seu prazer. Tem alegria. Tem desejo. O salmista diz, alegrei quando me disseram, vamos para onde? Ele diz que ele recebeu o convite. E quando ele recebeu o convite, ele o quê? Se alegrou. Tem gente que se alegra quando recebe o convite para ir para o aniversário, né? Eita, vou comer bolo hoje. Para o casamento. É assim? Ou para qualquer outra coisa. A pessoa se alegra. A alegria dele estava em quê? Ir para a casa de quem? Ele tinha tanta alegria que ele vai dizer assim, uma coisa pedirei ao Senhor e o quê? E a buscar. Aí eu pergunto para você aqui. Quem de nós pode declarar isso hoje? Quem pode declarar isso aqui? Por quê, pastor? Olha o que ele falou. Uma coisa pedirei ao Senhor. Coloca aí, Maricol, esse versículo. E a buscar, que eu venha o quê, pessoal? Que eu venha o quê, igreja? Olha que coisa, gente. Que eu venha morar na casa do Senhor, no teu tabernáculo. Agora, presta atenção. Quando é que uma pessoa deseja morar com a outra? Quando é que uma pessoa deseja morar com a outra? Talvez vá lá tenha caso que alguém forçadamente foi morar com o outro sem querer. Que pode ter essa situação aí. Tem ou não tem? Tem algumas tribos, né? Alguns povos que têm esse costume, né? De dar uma pessoa para o outro já. Não é assim? Eu não sei se ainda existe, mas os ciganos tinham esse costume, não era assim? Os ciganos tinham o costume de o pai do menino, o pai da menina já prometer um para o outro, já pequeno. E aí fica assim pensando,
O pai do menino comprometia o menino para a filha do outro lá. O outro comprometia a filha para o filho, o rapaz de cá. As duas crianças iam crescendo, mas não se gostavam. Como é que iam viver junto depois? Por obediência a quem? Aos pais. Agora, quando o negócio nasce espontâneo, é diferente? Sim ou não? É diferente. É? A moça olhou para o rapaz olhou para a moça, e aí começaram lá a se entender, nasceu aquela chama no coração, aquele desejo, ó, vamos morar junto, vamos casar. Aí vão lá e o quê? Mas porque nasceu o quê? E ali estava movido de quê? De alegria. Estava movido por um sentimento dentro, um sentimento de prazer, de alegria, de querer estar junto daquela pessoa que ela tanto quer. Então, olha o que o salmista, olha o que ele fala aqui, ó. Uma coisa pedirei, Salmos 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha, o que, gente? Para o quê? A formosura de quem? E aprender não sei o quê. Aí a pessoa hoje, ela até talvez conquistou essa possibilidade de morar na casa de Deus. Mas passados os dias ela começou a entender que o quê? Que lá fora, que em outras coisas, está melhor que... Meu irmão, alegra o teu coração em Deus. Alegra o teu coração na palavra de Deus, porque quando ali, ó, quando a Bíblia diz aqui, ó, antes tem o seu prazer na lei de quem? Pronto. A lei de Deus é o quê? É a palavra de quem? E quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus, igreja? Hã? Quem é a palavra de Deus, igreja? Bota o Evangelho de João, capítulo 1 aí. Vamos aprender quem é a palavra de Deus. É? Quem é a palavra de Deus, igreja? Aqui, ó. No princípio era quem? E o verbo estava com quem? E o verbo era quem? Quem é esse verbo aqui? Jesus. Onde é que tem que estar a nossa alegria? Ah, igreja? Onde é que tem que estar? No carnaval? É? É no peru de Natal? Na lentilha e no que é? É lentilha mais o que no ano novo? Na virada de ano? No Réveillon? O pessoal come lá para poder ficar rico. É, tem que comer lentilha, né? Bota branco. É assim? E aí cada um veste uma cor lá, né? Vai dizer que vai viver bem naquele dia. Qual é a alegria sua, Marivaldo? É vestir o que no ano novo? Né? Então, tem gente que a alegria dela está em diversas coisas. É no peixe da Semana Santa. Eita, chegou a quaresma, Semana Santa. Comeu peixe. Está presa a tradição. É? Qual é a alegria que nós temos que ter, pessoal? Ó, em Jesus. Jesus é a razão da nossa alegria. Então, o nosso prazer tem que estar em Cristo, na palavra de Deus. Ah, pastor, mas está com essa dificuldade. Ah, se alegra no Senhor. Essa semana eu falei para alguém aqui, olha. Esquece os problemas. Olha para Jesus. Problema todos nós vamos ter.
Agora, quando nós olhamos para Jesus, para Cristo, aí nós temos alegria e alcançamos paz. Provérbios, Hebreus diz para a gente lá, olhando para Jesus, que é o autor, pronto, acabou. Você vai olhar para Jesus. O resto, esquece. Então aqui, ó. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deixa eu trazer algo que veio para mim aqui agora. Na sua lei medita de dia e de... Se eu tenho que meditar na lei de Deus, de certa forma eu vou ter uma comunhão com quem? Esse meditar aqui vai se transformar aqui para mim em uma relação de intimidade, de conversa com quem? Com Deus. Aqui é para o sentido espiritual. Eu posso estar desenvolvendo um trabalho, fazendo algumas coisas aqui, mas com minha mente em conversa com quem? Pastor, mas não vai atrapalhar? Não, porque você pode trabalhar aqui e tal, desenvolver esse trabalho e elevar o seu pensamento a Deus, e Deus não vai te atrapalhar. Esse meditar aqui, a pessoa está buscando ter mais comunhão com Deus. É criando mais intimidade com Deus, com Jesus. E quando a pessoa faz isso, ela se torna uma pessoa mais forte, espiritualmente falando. E é aí que você tem que estar atento. Por que é que eu estou me sobressaindo em algumas coisas? Por que é que eu não estou me sobressaindo depois que eu estou na igreja? Como é que anda a minha relação com Deus? Como é que anda a minha intimidade com Deus? Então eu vou começar a me doar mais para o Senhor e vou permitir que Ele, o quê? Quando Ele quando eu tiver mais intimidade com Ele, mais prazer nele, a Bíblia diz para mim, ó, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas o quê? Não cai, e tudo quanto fizer o quê, igreja? A Bíblia diz que você vai prosperar em algumas coisas e em outras não é assim? Tá como aí, gente? Pronto, mas que eu prospere em tudo, eu tenho que primeiro o quê? Gente? Ter prazer em Deus, irmãos. Ter prazer em Jesus Cristo. Se eu tenho prazer em Jesus Cristo, em tudo que eu fizer, Jesus ele vai me dar a bênção. Ele vai abençoar, eu vou conquistar. Amém, pessoal? Então, que você venha pegar essa mensagem hoje, parar, refletir, analisar. De quem é que eu tenho ouvido o conselho? De quem é que eu tenho ouvido orientação? Com quem é que eu tenho parado? Ou seja, com quem é que eu tenho mantido uma amizade? Como é que essa pessoa? O que é que eu tenho feito? Eu estou me assentando à roda de quem? Eu tenho feito brincadeira, eu tenho provocado o mal em alguém? Ei, vou parar agora. O meu prazer tem que estar no Deus que eu sirvo. O Deus que me tirou das trevas e me trouxe para onde? Mas eu cometi o erro, eu pequei aqui. Ei, Jesus, até agora eu pequei. A partir de hoje eu não quero mais isso para a minha vida. Amém, pessoal? Chega diante dele lá, meu irmão. Minha irmã. Ó, Deus, vacilei nisso. Vacilei naquilo outro. Quebrei o Marivaldo. Já estava querendo quebrar o Hélio. Agora eu vou me consertar. E vou ficar firme com o Senhor. E a vitória vai vir para você em nome de Jesus. Amém, gente?